Muito bem, muito bem. Bora aqui, galera. Vamos começar agora. Então, aquele resumo dos meus 7 dias de emagrecimento, onde nós vamos comentar agora tudo o que eu fiz. Eu vou falar detalhe por detalhe, vou dar inúmeras dicas para vocês aí e que vocês possam utilizar essa metodologia, essa forma e os bons exemplos, os maus exemplos, e ver o que serve, o que não serve para você, e você colocar na prática e você conseguir emagrecer. Legal? Então, assim, primeira coisa que eu quero dizer para vocês pega um caderno, anota, faz tudo que você puder de comentário ali, porque vai fazer a diferença. Todas as coisas que eu disser aqui vai fazer a diferença para você. Tá? Nós vamos acompanhando o resumo do que aconteceu nesses 7 dias. Eu vou passando aqui, vou estar na telinha embaixo, e toda vez que precisar fazer um comentário, eu vou parar a publicação e vou voltar e fazer esse comentário com vocês. E aí, atenção nesses comentários, pega essas dicas e bora lá que você pode ter certeza que vai fazer muita diferença. E faz, galera, faz, pode ter certeza que faz. Bora lá. Fala, galera, beleza? Essa semana eu vou demonstrar na prática tudo o que eu faço com os meus alunos para conquistar resultado e chegar na sua melhor forma física. Sem mimimi e sem enrolação, durante uma semana você vai acompanhar todas as minhas rotinas de treino, de avaliação e de alimentação. E eu vou demonstrar que não tem segredo mágico. Basta você me seguir e acompanhar diariamente nos stories. Tudo que eu fizer, eu vou explicar o porquê e você vai ver que se eu consigo, você também consegue. Essa é a oportunidade única que você vai ter para entender as entrelinhas do treinamento de resultado que ninguém te fala. E no final eu tenho certeza que você também vai querer fazer. Então corre lá, porque a parada já está rolando. Bora lá. Cara, eu demorei uns 15 minutos para gravar esse vídeo. É muito louco, cara. Gravar, colocou a câmera, não tem ninguém atrás, vira um desespero, tá? Mas o que é legal ali? Curto espaço de tempo. Eu costumo dizer que é possível você perder peso, emagrecer num curto espaço de tempo e dar a manutenção do teu peso corporal a médio e longo prazo. Curto prazo, você consegue emagrecer. Médio e longo prazo, faça a manutenção da tua massa muscular, da tua massa corporal. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Continuar um pouquinho mais para a gente ver essa semana como é que começou então o negócio. Primeiro dia, comecei comendo. Olha que coisa boa, né? Qual foi a minha intenção? E eu quis fazer o que geralmente as pessoas fazem. Eu vou começar a treinar. Vou parar de comer aqui, vou ver o que eu consigo fazer na minha alimentação, vou dar uma melhorada nela e eu vou começar a treinar. O que geralmente as pessoas fazem, né? Ela começa a treinar por conta e começa a se alimentar por conta. E é isso que eu fiz, tá? Eu vou fazer as mesmas coisas. Por mais que eu tenha um bom entendimento, não, eu vou fazer as mesmas coisas para mostrar o resultado que acontece no corpo da pessoa e mostrar que dá para fazer diferente, dá para fazer igual, e aí fica a critério de cada um. Então, o que eu pensei nesse primeiro momento? Alimentação. Vou cortar pão. Ele vai falar, pão engorda porque tem glúten, vou cortar o glúten. É só uma semana mesmo. Uma semana sem glúten não vai fazer a diferença. Então, o que eu fiz? Ovos mexidos, coloquei um queijinho lá, um pouquinho de sal, café com leite. Então, leite, ovos e queijo. Proteína, cara. Eu vou focar na proteína e vou cortar o glúten. Essa semana é sem glúten, tá? De manhã, geralmente tem um bolinho, um cafezinho. Não vai ter mais nada disso, não. É sem glúten. Um cafezinho com leite, 2 ovos mexidos, com um pouquinho de queijo ralado em cima para dar uma derretida, um gostinho diferente. E pronto, é isso aí. Até porque, põe uma coisa na cabeça. Quando se começa um processo de emagrecimento, é natural que se perca um pouco de massa muscular. Dependendo do tipo de dieta que você fizer, você vai perder mais massa muscular ou menos massa muscular.
dependendo do seu balanço energético, nós vamos falar isso também para frente, da quantidade de ingestão calórica que você estiver tendo, aliado ao tipo de treinamento que você estiver fazendo, você pode dar a manutenção dessa massa magra. Como é que você vai saber fazer isso? Uma avaliação física. A avaliação física vai lá medir quanto você tem, enfim. Aí o profissional de educação física, um nutricionista, vai fazer isso para você acompanhar. Eu não fiz isso porque era uma semana só, então é muito pouco tempo. Geralmente pode fazer isso por cada mês e meio, 2 meses, 3 meses. Seria mais indicado que você vai dar para ver realmente uma quantidade um pouco maior de perda ou de manutenção ou de ganho de massa magra, tá? Então, eu fiz um outro tipo de avaliação que também serve, você vai poder fazer ela também, mas a intenção seria isso, tá? Então, eu fiz o quê? Carrega na proteína. Como que funciona esse negócio de proteína, cara? Quanto eu tenho que comer de proteína? Cara, o nutricionista é a pessoa responsável por fazer esse cálculo para você. Tá? Ele vai falar, come tanto, porque ele sabe o que você vai comer. Isso vai ficar claro daqui a pouquinho que a Nutri vai falar, e aí eu vou falar esse exemplo. Mas eu vou mostrar para vocês como que funciona o negócio lá. Funciona assim. Hoje, as instituições de saúde, elas dizem que você deve ingerir de 1,6 gramas a 2 gramas, 2 gramas e meio de proteína por cada quilograma. Como assim? Vou dar um exemplo. 100 quilos. Se a pessoa pesa 100 quilos, ela precisa ingerir, se ela for ingerir 2 gramas de proteína, ela precisa ingerir quanto de proteína? Quanto? 200 gramas. Como assim? Olha só, a continha básica do negócio. 100 gramas, 100 quilos, vezes 2 gramas, são 200 gramas. 200 gramas de proteína. Mas não é 200 gramas de comida, é 200 gramas de proteína. Não é 200 gramas de bife. Porque um bife, do tamanho da palma da tua mão, um bife que pesa mais ou menos 100 gramas na balança, ele tem em média 25 gramas de proteína. Um ovo cozido tem em média 15 gramas de proteína. Então é assim que você faz o cálculo. Você vai ver quantas gramas de proteína por quilo você precisa. No exemplo de 100 quilos são 200 gramas de proteína. E aí você vai fazer a composição do que você precisa por dia. Se for em bife, por exemplo, em carne, você precisaria de quê? Se cada bife de 100 gramas tem 25 gramas de proteína, 2 bifes dá 50, 4 bifes, 8 bifes por dia para dar os 200 gramas de proteína. Cara, é comida pra caramba. E as pessoas ainda passam fome fazendo dieta louca para tentar emagrecer. Tá? Para frente vai ficar mais claro um pouquinho, mas para ter uma noção de como é que funciona, que existe o cálculo certinho para você colocar a quantidade de proteína e saber distribuir essas proteínas para que você não fique passando fome. Beleza? Então, a primeira coisa foi essa. Pensei, tira o glúten. Vou tirar o glúten para ver o que dá. Vou colocar a proteína para carregar para não perder massa muscular. Essa é a primeira hipótese, primeira coisa que eu pensei e o que é o que geralmente as pessoas fazem também. Tá? Vamos dar sequência aí. Fala galera, dia 27 de agosto, 10 para as 7 da manhã. Chegando aqui na academia, vou dar as minhas aulas, fazer a avaliação física e partir para o treino diário. 10 para as 7, dei minhas aulinhas básicas do dia. Acabou a aula, fui pesar. Confere aí o resultado do peso. Muito bem, muito bem. 104 quilos, 700 gramas e 108 centímetros da circunferência do abdômen. Tá? Então, eu comecei assim. Veja bem, eu estou parado? Não, nunca estive parado. Eu sempre treinei, entendeu? Eu sempre treinei. Só que eu estava agora, neste momento, até antes de começar essa semana de dieta, eu estava numa fase que eu queria ganhar um pouco mais de massa muscular para depois emagrecer. Por que isso? Porque é natural. Isso é quando você busca mais. Existem vários tipos de forma de você emagrecer e ganhar massa muscular. Eu
como eu fui atleta, eu uso um pouco mais disso. Eu tenho mudado, porque eu não tenho mais essa vida de atleta, mas eu ainda sigo algumas coisas. E aí, o que eu fiz? Geralmente eu faço isso até o mês de agosto, eu fico mais tranquilão, entendeu? Aí eu faço um trabalho, vou fazendo, vou ganhando massa muscular, mas eu não me preocupo muito com a alimentação. Não que eu não me preocupa muito, mas eu não fico nessa coisa, isso eu não vou comer, aquilo eu não vou comer, isso vai me engordar, porque eu não estava preocupado em perder peso, tá? Então eu fui treinando e aí naturalmente eu fui subindo. Então assim, quando você trabalha no processo de ganho de massa muscular, é natural que você ganhe um pouco de gordura também, porque a gordura é a principal fonte de energia para gerar força e hipertrofia, tá certo? Mas eu não quero fazer isso. Aí você não tem esse tipo de... Aí você vai fazer uma alimentação adequada constantemente. A alimentação adequada, não estou falando em dieta, tá? E aí eu fiz isso, subi, eu estava com 100 quilos, aí eu subi. Desde fevereiro eu comecei, aí eu fui subindo, e cheguei lá, 104 quilos e 700 gramas, e circunferência do abdômen 108. Vamos dar um pausa aqui para vocês entenderem. Não, mais para frente tem, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre como é que eu vou avaliar. Por que é que eu fiz a circunferência do abdômen e por que que eu fiz o peso. Eu não uso só o peso, eu uso o abdômen e peso porque é uma forma fácil de se saber se você está emagrecendo ou não. Só o peso não adianta. Tá? Só o peso, esquece. Você está lá todo dia, sobe e desce na balança, esquece que não vai dar certo, isso não está medindo nada não. Ok? Vamos embora. Muito bem. Métodos de treino, vamos lá. Eu fiz uma postagem, dá uma olhada lá nas minhas redes sociais sobre periodização de treinamento. Cara, tem 3 coisinhas que vocês têm que fazer na vida quando se fala em treinamento. 3, só 3 coisinhas. Se você fizer essas 3, você vai ter resultado. Mas o que acontece é que as pessoas não fazem. As pessoas acham que é só chegar lá e treinar. E aí, se você acha que é só isso, esquece, você não começa, porque não vai dar resultado. Tá? Hoje, a cada 10 pessoas que entram numa academia, 7 saem em até 3 meses. Tá? Até 3 meses, 7 pessoas saem. Porque não vê resultado. E por que elas não vê resultado? Porque elas não usam esses 3 pontinhos, esses 3 itens, que eu falo todas as vezes. Tem um monte de postagens na minha rede social falando sobre esses 3 itens e as pessoas não fazem. Elas acham que é chegar lá e erguer peso. Tá? Quando estou falando em musculação. Até porque nessa uma semana eu só fiz musculação. Tá? Eu segui uma dieta que eu achei que era ideal e fiz musculação. Não fiz nada de aeróbio. Foram 5 dias de treinamento. Então, e aí o que acontece? Dentro dessa periodização eu falo sobre os métodos de treino. Então, eu pensei em utilizar nesta semana, quer dizer, na realidade eu já vinha fazendo este método de treino porque faz parte do ciclo de treinamento, da fase do ciclo de treinamento que eu estou seguindo. O método B7. O que é método B7? É um método onde você faz exercícios conjugados. Você faz um exercício, faz o outro exercício e aí descansa. E geralmente as pessoas vão lá, sentam no aparelho e faz lá uma série de 15, descansa 1 minuto. Faz a segunda série de 15, descansa 1 minuto. Faz a terceira série de 15, descansa 1 minuto e vai para o outro aparelho se forem 3 séries. Esse método não, você faz uma série de 15 num aparelho, vai lá, faz série de 15 no outro aparelho de outro grupo muscular ou não, e aí é que dá descanso. E aí você vai fazer isso 3 vezes, 4 vezes, dependendo do que tiver prescrito do seu volume de treino. Então, é um método bom, por quê? Porque ele agiliza o tempo de treino. Então, geralmente um treino de 1 hora e 15 vira 45 minutos. Por que ele vira 45 minutos? Porque você faz exercícios rápidos, você não fica parado pensando em descansar. Porque eu fui lá na cadeira extensora e fiz 12 séries, 12 repetições. Aí eu saio da cadeira extensora e já vou lá fazer tríceps. E quando eu estou fazendo tríceps, eu já estou descansando do meu quadríceps da cadeira extensora.
Então, a hora que eu acabei o tríceps, eu já posso voltar para a cadeira extensora e fazer de novo. Enquanto eu faço a cadeira extensora, eu já estou descansando o meu tríceps. Eu já posso voltar, então fica um treino mais contínuo. E falando isso fisiologicamente, é legal porque você deixa um treino mais contínuo. Os seus intervalos diminuem, você pode até dar um intervalo outro, geral, que você não aguenta mesmo, cansa, dá uma fadigada, você pode até descansar, mas se você pegar toda a sessão de treino, os tempos, somar os tempos de descanso, eles são bem menores do que de um treino mais convencional. Tá? Então, agiliza muito o seu treino. Em níveis de queima de gordura, ele otimiza muito mais queima de gordura do que os treinos mais convencionais. Tá? Então, eu gosto muito dele. E, ao mesmo tempo, tem muita gente que enjoa. Fala, musculação é um troço maçante, cara. Você fica lá fazendo, repetindo. Você tem que ir lá repetir, tem que erguer peso. Tem que erguer peso numa certa quantidade, numa certa velocidade, num certo peso, e é aquilo, cara. Não vai mudar. Musculação é isso, tá? Então tem gente que não gosta muito, aí faz um treino bicep, porque você fica mudando os exercícios, de lá para cá fica mais ágil, enfim. As pessoas têm uma opção diferenciada de simplesmente ficar dentro do aparelho lá, descansa, faz de novo. Para quem gosta, isso é normal. Agora, para quem não gosta, se esse é o caso, você vai começar aí, enfim, o treino bicep é um treino legal. Mas ele é um treino, vamos dizer assim, um pouquinho mais avançado. Um método um pouquinho mais avançado. Se você está começando, não aconselho fazer ele. Coloque ele no terceiro mês em diante. Tá? Nos 2 primeiros, faz normalzinho como todo mundo faz todo o exercício com as séries no mesmo aparelho, sem conjugar. A partir do terceiro mês, aí já dá para fazer um pouquinho mais, e aí você continua. Então, o método de treino que eu utilizei foi o bicep por esses motivos. Sequência, galera. Almoço e jantar, coisa boa. Vamos lá. Dando a sequência da alimentação. Então lá, meu café da manhã, a primeira coisa que eu pensei, corta glúten. Sem glúten, não vou comer glúten. Legal. Aí o que eu coloquei também? Não, então peraí, vou perder peso, vou dar um up aqui, sem arroz e sem feijão. Todo mundo vai começar a dieta, cara, ele corta o arroz e corta o feijão. E mete salada, né? Vai colocar salada. Começou a salada, alface, aí pronto. É o que geralmente as pessoas pensam, tá? Daqui a pouco vem a Nutri. Calma lá que daqui a pouco vem a Nutri. Então, o que eu pensei? Você pode olhar o pratinho aí, eu tenho uma distribuição. Existe uma distribuição quando se fala em qualidade normal. As instituições de classe que se falam hoje sobre alimentação, elas têm uma composição de como deve ser o seu prato. Eu vou colocar aqui para vocês como deve ser a composição do prato, a distribuição dos nutrientes dentro de um prato, para você falar, cara, eu tenho uma alimentação adequada. Não estou falando em quantidade, estou falando na distribuição dos nutrientes dentro desse prato. Então existe uma distribuição e eu tentei buscar essa distribuição. Falei, cara, peraí, eu vou fazer essa distribuição aqui, vamos ver o que é que dá. Que é o que geralmente as pessoas fazem. Ela começa a cortar, começa a colocar lá. Então, já a primeira dica para vocês. Não sai daí cortando as coisas. Busca a distribuição ali, tá bom? Então, eu coloquei lá um pouquinho de legumes, verduras, salada ali, né? Coloquei a proteína, coloquei 150 gramas de proteína. Olha só, proteína pra caramba, cara. 150 gramas de proteína, no caso é frango, ovo, ainda coloquei uma bananinha na janta ali, enfim, aí foi isso que eu pensei. Legal? Dá sequência aí. Fala, galera, cortei o cabelo agora, esse calor que tá fazendo aqui com os meus moleques. Primeira coisa que me vem na cabeça é chupar um sorvete com os dois. Mas aí eu lembrei, né, cara, tem um monte de gente me seguindo, e eu estou fazendo um exemplo aqui para servir como base para as pessoas que querem emagrecer. Então, essa foi a minha motivação de não vou chupar o sorvete.
Eu acho que é isso que você também deve usar como um artifício, tá? Não seu objetivo principal, mas busque um objetivo que você queira a curto prazo para você se apegar a ele e conseguir fazer que a sua rotina firme ali dos treinamentos da alimentação siga, beleza? Valeu! Maravilha! Bora lá! Pega o seu caderninho aí, pega sua caneta, seu lápis, aí o que você tiver na mão para anotar e escreve. Cara, todo mundo fala, eu vou começar a treinar. Qual que é o seu objetivo? Eu quero emagrecer. Não é assim? A quantos quilos? Eu quero emagrecer 10 quilos. Beleza? 10 quilos. O que eu vou fazer? Vou começar a dieta, vou colocar seu treino e começa a treinar e vai fazendo. E aí, gente, você se apega no seu objetivo final. Tá? E esse é o primeiro erro. Esquece que você tem que emagrecer 10 quilos, 15 quilos, 8 quilos. Esquece disso. Se apegue a alguma coisa que você consiga. Porque é o seguinte, gente, olha só. A cada 100 pessoas que começam um processo de emagrecimento, 100, tá? 100. A cada 100 pessoas que começam um processo de emagrecimento, 4 conseguem ficar magras por mais de 1 ano. Só 4. Por quê? Porque elas não fazem isso que eu vou falar para vocês aqui. Elas fazem o que eu fiz, mas não fazem o que eu vou falar para vocês fazerem. Tá certo? Então, cara, o insucesso é muito alto. É muito alto. Então, as pessoas se apegam, eu preciso emagrecer 10 quilos. E aí foram 3 meses de treinamento e ela perdeu 1. Cara, 1 quilo? Que coisa horrível. Aí ela larga a mão. Tá? Ela para, cara. Sabe? E ela não entende que até ela chegar nesse objetivo, existem várias etapas a serem cumpridas, e eu vou mostrar para vocês essas etapas aí, vou falar delas para vocês, que ela tem que passar, e ela vai ter que passar. É fisiológico, é nosso, é do ser humano, vai ter que passar por essas etapas. E ela não quer passar. Então, faz o seguinte, primeira coisa, se apega a um objetivo que vai te dar muito prazer, tá? Que não seja o seu principal, que vai te dar muito prazer, mas que seja realizável lá em 1 semana, que seja realizável em 15 dias, em 20 dias, enfim. Tá? Eu tenho uma aluna que falou assim, cara, mas o que eu faço? Eu falei, cara, faz o seguinte, o que você quer? Eu falei, cara, eu queria entrar num vestido, eu tenho um vestido lá, tem uma festa pra ir, não sei o quê, papapá. Então tá bom, você vai lá, compra o vestido, cara. Compra o vestido e toda semana você vai experimentar ele. E você não vai desistir enquanto você não entrar no vestido. Então, toda semana ela tem uma motivação. Toda semana ela tem algo para se apegar, para dar sequência. Porque se você está começando agora, eu sei que 3 meses, 4 meses é difícil. É difícil. Por quê? Se você está no processo de emagrecimento, você vai sofrer. Ou mais, ou menos, mas você vai sofrer. Dependendo da quantidade de peso que você precisa perder, dependendo do tipo de treinamento que você fizer e equalizar esse tipo de treinamento, e dependendo da dieta, cara, você vai sofrer. Então se prepara já, porque assim, não vai ser legal. Eu vou lá, entrar bonitinho, vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz e o peso simplesmente vai sumir do meu corpo. Não vai, é mentira. Quem tá te falando isso é mentira. Eu vou falar a verdade para vocês. Até porque aqui eu não tô aqui para te vender nada. Tá? Pode até ser que futuramente você venha ver um anúncio meu, de algum projeto meu, de algum produto meu, e se você quiser comprar, você até compra. Mas aqui eu não estou vendendo nada, no final do vídeo eu não vou oferecer nada com desconto, nada. É só a aula. Eu quero mostrar para vocês que existem formas de emagrecer e falar quais são elas, assim, na realidade da coisa. Então você vai sofrer. Porque você vai ter que mudar a sua alimentação. Se você quer perder peso, se você precisa perder peso, se precisa emagrecer, alguma coisa está errada. E essa alguma coisa está errada está te dando um conforto, certo? Se você precisa mudar, você vai mexer na sua zona de conforto, então você vai sofrer. Ou mais ou menos, mas vai. Uma sofridinha vai dar, não tem como você escapar, não. Então se apegue a esse detalhe. Se apegue a esse detalhe que você possa concretizar, né? Tem uma outra aluna que ela falou assim, cara, mas eu estava falando exatamente essas coisas para ela. Falei, mas isso aqui, puxa, é tão difícil, não sei o que. E ela tá firme, ela tá indo. Falei, parece que é tanto
tão pouco. E assim, a cada 14 dias eu faço a avaliação dela com aquele peso e a medida da circunferência. Ela me manda, como todos os alunos meus fazem isso, de forma online. Eles me mandam, eu avalio aqui, analiso se perdeu com o anterior, analiso se perdeu, se ganhou, como é que tá, e vou anotando e faço a evolução certinho e mando para ela. E ela vê, desde quando ela começou, o quanto ela já perdeu de peso, o quanto ela já perdeu de circunferência de abdômen, o quanto já melhorou o IMC dela, e ela vê, cara, aqui é verdade, né? Mas é aquele negócio do objetivo final. Tá longe o objetivo, entendeu? Parece que ele nunca chega. Então eu falei, então você pega alguma coisa que você possa concretizar agora. E ela me falou, cara, o que você quer fazer? O que você acha que deve fazer? Eu falei, cara, parece que ela é professora. Assim, nós estamos agora nessa fase de isolamento social. E ela falou assim, cara, seria legal, de repente, a hora que de voltar das aulas, primeiro encontro presencial, todo mundo me falou, caraca, mas você emagreceu. Pode ser até que ela não tenha chegado no objetivo final dela, do peso que ela queira chegar. Mas a hora que voltarem, na primeira reunião, eu falei, cara, o que você fez para emagrecer? Tá? Então, primeira dica, cara, anota a parada aí. Se apega a um objetivo que você possa concretizar. Não o objetivo principal, mas o objetivo que você possa conquistar em cada 15 dias, 20 dias, uma semana, vai depender do que você faz. Você vai ter que pensar e falar e fazer isso aí. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda dica, já vou aproveitar que vou dar a segunda dica para você. Faz uma postagem, cara. Pega seu celular, faz uma postagem, faz um vídeo teu, gravando aí e falando que você vai começar um processo de emagrecimento e você vai virar antissocial. Tá? Lógico que você não vai falar assim, mas, por exemplo, minha casa não vem ninguém. Cara, não vem ninguém na minha casa. É difícil alguém vem me visitar aqui. Então, cara, tranquilo. Tranquilo, eu vou ficar aqui, eu posso me programar para fazer o que eu tiver que fazer, eu posso falar que eu não vou comer arroz, por exemplo, e não vou fazer arroz essa semana. Tá? E aí eu vou comer arroz. Então, eu não vou comer glúten. Então, cara, aquele bolinho da tarde que geralmente a gente tem para receber, oferecer para as visitas, eu não vou fazer, porque não vai vir ninguém em casa. Mas se você é aquela pessoa que vai gente na tua casa, que você recebe pessoas, cara, imagina, você tá lá na tua dieta, eliminando açúcar, aquela coisa toda, e chega a gente na tua casa e você vai ter que oferecer. Ah, mas aí eu não comer. Você vai comer, cara. Você vai. Não adianta que você vai comer só um pouquinho, não sei o que, não sei o que. Ou melhor ainda, você vai final de semana na casa da sogra almoçar. Todo mundo lá. Aí chega lá e fala, não, esse aqui eu não vou comer. Aí, mas você tá toda metida. Assim, é assim, tá? Então, se programa para ficar antissocial. Então, se programa lá. Primeira coisa, faz o post. Então, faz o post falando lá, galera. E aí você muda o assunto. Fala assim, pessoal, essa fase mais de empoderamento feminino, né, você pode usar até essa deixa aí, falando, as mulheres empoderadas, quem são as minhas amigas que vão me ajudar a conquistar o meu resultado e ficar mais feliz. Então, nas entrelinhas você está falando para cara, eu estou fazendo trabalho de emagrecimento. E não, se você vier aqui em casa, você vai comer o que tiver. Ou se eu for na tua casa almoçar, cara, e se falar que eu não vou comer isso, não venha dar chilique. Então já prepara as pessoas para elas saberem. Até porque a hora que você chega lá, nossa, mas você está de dieta, né? Que legal, olha, se você levar a sua marmitinha, então ninguém vai estranhar. Tá? Parece besteira, mas não é, cara. Não é besteira. Vai por mim que isso dá bom. Isso dá certo e vai dar legal. Tá? Então já faz isso. Primeira coisa. Outra coisa. Programa. Se programa para fazer isso. Toda semana, se é quinta-feira verde, se é sexta-feira da carne, se é o sábado, não sei do que lá, mas essa uma vez por semana, você vai comprar todos os ingredientes que você precisa para a semana toda. Por quê? Porque se faltar um bendito de um ingrediente durante a semana, você vai comer outra coisa e vai escapar da sua dieta. Fato, é fato. Então, se programa. Eu vou começar a dieta. Então, beleza, quinta-feira eu vou começar na segunda, a síndrome da segunda-feira. Então, na quinta-feira eu vou lá, na sexta-feira eu vou lá,
acha um dia que tem as coisas boas, acha um mercado que tem as variedades que você possa comprar, no preço que você possa comprar, enfim. E você vai lá, compra para a semana inteira, tá? Exemplozinho básico, ó, você precisa comer 5 porções de frutas por dia. 5 porções de fruta, não são 5 frutas, 5 porções. Pega uma porção do tamanho da palma da mão, umas porçãozinhas, enche ela de 3, 4 tipos de fruta, come isso 2 vezes ao dia, beleza? Ah, tá bom. Isso aí é o que algumas teorias dizem, tá? Então, poxa, então eu vou lá na segunda, terça, quarta, são 7 dias. Então eu vou comprar 7 maçã, eu vou comprar 7 banana, eu vou comprar 7 laranja, eu vou comprar 7 pocã, você entendeu? Para você ter uma variedade aí de 2 a 3 para você comer durante o dia. Se você não comprar, chegou à tarde, você tiver com fome, se você fizer o que eu fiz aqui, você vai ver que você vai ficar com fome. Não vai ficar com fome, mas vai ver que vai estar faltando alguma coisa. E aí, o que você vai comer? Cara, a hora que você abre a geladeira, o que tiver lá dentro, você vai comer. Tá? Então, se programa. Vai lá, compra a semana inteira. Tudo faz a listagem certo, tudo que você precisa, vai durante a semana, compra aquilo e deixa disponível para você fazer. Relação de academia. Vou começar meu treino na segunda-feira, tá bom? Legal, aí você vai lá na segunda-feira, se matricula, esquece, cara. Esquece. Se você vai começar na segunda-feira, vá na sexta-feira para se matricular. Ah, professor, mas por que eu não posso ir na segunda-feira? Porque não vai. Se você for na segunda-feira, você não vai treinar. Tá? Vários motivos. Mas vamos lá. Se você for na segunda-feira e te der preguiça, você já procrastinou. Um monte de gente faz isso. Então, se você for lá na sexta-feira e paga. Faz sua matrícula e paga. Então, vai doer no bolso. Assim, cara, eu já paguei, vou ter que ir lá nesse negócio lá. Então, você vai. É a primeira coisa. Segunda coisa, tem tempo de matrícula. Então, se a pessoa tem 1 hora por dia para treinar e ela vai lá na segunda-feira, só a matrícula vai tomar mais da metade da aula dela. Vai chegar lá, vai fazer a matrícula, vai fazer, dependendo da academia, tem toda uma anamnese, tem a questão de marcar avaliação física, ou seja, 15, 20 minutos, pelo menos, você vai perder. Não tem jeito. E aí, tem onde entra, as pessoas começam a entrar na mesmice. Ela chega, matricula, começa a treinar. Tá errado. Então, do final dessa aula, você vai ver que tem 3 coisinhas. Voltamos às 3 coisinhas lá. Esses 3 itens que você vai ter que começar a perguntar para o teu professor se ele vai fazer isso com você e como é que ele vai fazer isso com você. Tá? Só esses 3 itens toma metade da tua aula, se você chegar lá para perguntar para ele. Porque ele vai estar atendendo, ele vai estar lá fazendo as coisas com outras pessoas, com os outros alunos, e ele não vai ter tanto tempo disponível para chegar lá, vou fazer assim com você, assim, assado, não vai. Então você vai ter que meio conversar, ele vai ter que falar, você até pegando feeling com ele, se deu, se não deu, se ele vai fazer, se ele não vai fazer, se é legal, se ele não é legal. Inclusive isso antes de matricular. Já chega lá, conhece a academia, olha como é que funciona, deixa eu conversar com o professor, é assim, assim, assim. E aí, a hora que você souber esses 3 itens, eu vou falar um pouquinho mais para frente, você vai gastar um tempo com ele, tá bom? Então, exija esses 3 itens. Se você não exigir, cara, tá comprometido. Os 4 primeiros fatores geradores de resultado na pessoa. A primeira delas é você ir treinar. Se você não for treinar, não adianta ter o planejamento mais lindo do mundo. Tá? Se você não for treinar e cumprir com o planejamento, esquece. Não estou falando que você tem que ir todo dia. Tá bom? Você tem que ir e cumprir o planejamento. Aí para frente eu vou falar sobre isso. E aí você precisa desses 3 itens. Volume, intensidade e progressão. Volume, intensidade e progressão. Tem um monte de post meu falando sobre volume, intensidade e progressão. Tá? Se esses 3 itens não estiverem equalizados no seu treinamento, esquece. Então, você vai chegar lá para o teu professor e falar, professor, como é que vão ser os meus treinos? Você vai analisar, como é que você analisa volume, como é que você vai calcular o peso que eu coloco em cada exercício? Se o professor olhar para você e falar, esquece, muda de academia. Se o professor que vai te treinar, se a academia que você for treinar, não equalizar o seu volume de treinamento, se ele não vai calcular o peso que você vai colocar em cada exercício, ele não vai fazer uma progressão para evoluir tanto o volume quanto a intensidade, esquece, cara, esquece. Mas ele faz o exercício na hora comigo mesmo, tal. Se ele tiver um feeling muito bom, se for um cara muito
muito experiente, ele vai conseguir fazer isso com você. Tá? Ele vai, dá para fazer. Tem gente muito boa aí que faz, cara, faz coisa que você, até Deus duvida aí. Mas imagine um cara cuidar de 100 pessoas na cabeça, todos os dias ali. Aí onde acontece? Você tem resultado? Até tem. Porque você chegou lá e começou a treinar. Ele, pelo feeling, ele consegue colocar um peso que ele, pô, esse peso aqui tá mais próximo do ideal dela. Eu tô vendo o resultado, da forma como ele vai vendo o seu resultado, ele vai adequando o volume de treino para você, um pouquinho mais, ele consegue ter essa noção. Lógico que ele consegue, ele faz, é a vida dele. As pessoas, a gente trabalha com isso, a gente sabe, entendeu? Mas não fica otimizado. E aí, é o que eu disse lá no comecinho. As pessoas começam a treinar, passou os 3 meses, ela queria perder os 20 quilos, perdeu 1, falar, cara, tem o resultado. Aí ela desiste. Porque o resultado tem, mas não está otimizado. Se você não controla essas 3 variáveis, você não consegue otimizar. Você não consegue saber se você poderia exigir mais da pessoa, você não consegue saber se você poderia dar mais resultado àquela pessoa ou não. E você também não consegue mensurar se a pessoa está contente com aquilo ou não. Entendeu? Então, se apegue a isso aqui, faça essa programação. Vou começar na segunda-feira, vai na sexta, conversa com o professor, analisa se ele sabe volume, intensidade e progressão, como é que vão ser os seus treinos, olha o ambiente, gostei do negócio, faz a matrícula, paga. E aí na segunda-feira você já está com tudo comprado, já está fazendo a sua dietinha, a sua alimentação muito boa, começa a treinar. Tá, um monte de detalhe. Tá vendo como não é só chegar lá e treinar? Um monte de detalhezinho aí. Vambora! Fala galera, bom dia, segunda-feira, terceiro dia de dieta, passei o final de semana firme, não escorreguei, mantive firme ela, mas me veio aquela sensação que não faz tempo que eu não fazia dieta, daquela falta de saciedade, parece que está faltando alguma coisa, embora eu acredito que ela esteja equilibrada. Minha intenção foi só gerar um déficit, não fazer uma dieta restritiva, né? Eu não quero perder massa muscular, se perder, que seja pouca. Por isso também eu estou dando uma ênfase na proteína. Eu optei em não ingerir glúten, nada de derivados de glúten, arroz e feijão. Então, mas parece que está faltando alguma coisa, não tem sentido fraqueza, mas parece que a vontade, né, é um negócio diferente. Então, eu queria até perguntar para minha amiga Nutri, né, Laure, dá uma olhadinha aí na minha alimentação, o que é que você tem para contribuir? Um abraço. Maravilha, hora da verdade. Viu lá? Então, eu cortei arroz, cortei feijão, cortei glúten. Cara, se você vê os pratão que eu comia, cheião, velho. Então, não passei fome. Falei, eu passei fome. Não passei fome. Em nenhum momento tive fome, não. Até porque é o pensamento, cara, vou cortar arroz e feijão, e o glúten que vai me engordar aqui, para tirar, para emagrecer rápido, vou colocar um monte de proteína para não perder massa muscular e show de bola. Vou fazer aquela distribuiçãozinha básica que eu sei dos percentuais dos nutrientes, show de bola, acabou. Mas parece que estava faltando. Eu não fiquei irritado, mas deu um mau humorzinho. Tem horas que você fala, nossa, você tá meio, né? Meio turrão assim, você estava parado e parece que estava faltando comer alguma coisa. Não era fome, mas a falta de saciedade. Falei, cara, e aí assim, quanto mais restrita a sua dieta, mais irritabilidade, mais mau humor, mais perda de massa muscular. E olha que eu estava fazendo a quantidade certa de ingestão de proteína. E por que deu errado? Não é que deu errado, mas por que deu essa sensação? Então essa é a primeira coisa que você tem que colocar em mente. Dependendo da sua dieta, você vai sofrer mais ou menos. Eu falei isso agora há pouco. Tá? Então, não aconselho fazer uma dieta restritiva. Se você olhar meu prato, cara, esse é o prato maravilhoso. Tinha lá 120 gramas, 150 gramas de proteína, e o resto tudo, salada, verduras, legumes, né? Fica bonito o prato, aquela coisa toda. O prato estava bom, o prato estava bonito, estava em quantidade certa, mas estava faltando alguma coisa. O que está errado nisso aí? Então, segue aí, olha o que a Nutri falou.
Oi, então respondendo aí, né, a pergunta do professor Márcio, olha, por isso que a importância, né, de a gente acompanhar a dieta do paciente, porque é personalizada, cada pessoa, precisa de uma quantidade de proteína e de carboidrato também. Márcio, o que está acontecendo com você é o seguinte: você está ingerindo menos, tanto a qualidade tá ótima, tá? Eu vi as fotos, as postagens dos seus pratos, tá? A qualidade tá bacana, certo? Mas a quantidade aí tá a desejar para você, né? Porque você tem músculo, você é grande. Então, assim, a gente precisava dar uma equilibrada, aumentando tanto carboidrato como proteína, certo? E lembrando que carboidrato é do índice glicêmico baixo. Como você malha de manhã, Márcio, eu sugeria que você comesse além, né, do seu prato montado, mas um arroz integral, certo? Nós temos que ter uma reserva de energia para você malhar no dia seguinte, entendeu? Porque é isso que está faltando, um pouquinho de insaciedade, certo? E te lembrando também que aumentar a proteína, mas em forma de proteínas assim, pode ser de vegetais, certo? Grão de bico, pasta de amendoim com banana, né? Que é o pré-treino maravilhoso. Coco, castanha de coco, certo? Que você pode ingerir isso no decorrer do dia. Então fazer esse balanço e, claro, averiguando certinho a porção que você precisa. Isso que é o ideal, que o paciente ingere o que precisa, para não ter essa sensação de insaciedade e irritabilidade, tá certo? Então, um beijo e depois vamos ver os resultados. Maravilha! Olha só como é legal a palavra de uma profissional. Você vê, o prato estava maravilhoso, mas faltou o bendito do arroz que eu parei de comer. Porque ele ia dar essa saciedade. Então, por mais que esteja bem distribuído, uma qualidade boa no meu prato, a quantidade de carboidrato estava baixa, tá? E aí dava essa falta de saciedade. Nos intervalos das refeições eu fazia o que? Eu comia uma fruta, né? Uma ou duas frutas, aquelas coisas todas. Mas, cara, faltava. Você come lá duas maçãs, cara. Parece que foi um buraco dentro da sua barriga. E aí, quando você come uma castanha, entendeu? E aí você coloca mais proteína e a saciedade, tá? Então, você vê, a proteína, eu tava colocando só a proteína animal, faltou essa outra proteína vegetal. Que essa proteína vegetal daria a saciedade, essa falta de saciedade que eu estava tendo, e um pouquinho do arroz lá, um pouquinho mais do carboidrato, que é onde parece que estava faltando alguma coisa. Então, e aí aliando isso tudo à quantidade de cada pessoa. Então não adianta, gente. Primeira coisa, não adianta você falar, eu vou começar a cortar. Esquece esse negócio de cortar. Se você vai na academia e você já vai exigir do teu professor lá volume, intensidade e progressão, ele vai ficar louco com você, mas você vai exigir isso dele, exija também uma nutricionista, exija lá que ela fala. Cara, é muito simples, ela vai chegar lá para você e vai fazer a tua dieta. Entendeu? Nem a tua dieta vai fazer a tua adequação alimentar. Ela vai fazer a distribuição para você. Como eu disse, tem o prato lá, aquela distribuição das quantidades, das quantidades, dos percentuais de nutrientes. E ela vai falar a quantidade desses percentuais que está direcionada ao teu peso, ao teu corpo, ao teu objetivo que você quer chegar. Então, não adianta. Se você começar a fazer por conta, o sofrimento é maior. Então, vai fazer o emagrecimento? Vai sofrer. Tá? Então, sofra pouco. Sofra pouco. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado e eu vou falar por que teve esse sofrimento. E como é que dá para você amenizar esse sofrimento. Então, vai lá na Nutri. Ela é a pessoa responsável por fazer essa distribuição para você. Por mais que pareça fácil, você viu que assim, cara, eu tenho um entendimento, tá? Mas na hora de colocar ali, faltou. Se eu tivesse feito, daria bom. Daria bom. Eu não teria sentido essa insaciedade aí. Isso foi uma semana, hein? Isso foi no quarto dia que eu senti de uma semana. Você imagina se você precisar fazer isso durante 4, 5, 6 meses.
Isso aí o cara não aguenta, cara. Ele é onde ele abandona. Então já começa pelo certo. Já faz um negócio que você vai terminar. Já marca esse programa para ir na Nutri, já se programa para ter um acompanhamento profissional, para que ela possa adequar para você que dentro da sua realidade você vai tocar e não vai ter essas faltas todas aí. Bora lá? Galera, como é que eu vou saber se eu estou emagrecendo ou não no final dessa uma semana? Eu costumo utilizar um método prático, tá? Não é só análise do peso, é o peso em comparação à medida da circunferência do abdômen. Disponibilizei agora no meu feed um post sobre isso, então acho legal que dá para você fazer em casa, não precisa necessariamente você ter que fazer uma avaliação física, para isso que muitas vezes as pessoas têm até um difícil acesso a ela, né? Vou dar uma olhadinha lá que eu vou mostrar para vocês como que dá para fazer comparativo prático, fácil, para você fazer quinzenalmente na sua casa e ver se você está emagrecendo ou não. Valeu, vai lá, confere lá. Show de bola, show de bola, show de bola. Bora lá. Como você faz para saber se está emagrecendo? Avaliação física. Nós temos dois tipos de avaliação física. Avaliações de métodos diretos e avaliações de métodos indiretos. O que é isso? Avaliações de métodos diretos são os, vamos dizer assim, mais confiáveis, tá? 99% de confiabilidade, vamos supor. Mas essas são as avaliações feitas para estudos científicos, laboratórios, enfim, não está fora da nossa realidade. Então, se você quer saber quanto você tem de gordura, você faz uma biópsia da sua uma parte muscular e aí você faz a análise daquilo. Então, está completamente fora. Essas são as diretas, né? As indiretas são as que nós estamos mais usualmente utilizando, como uma avaliação física por dobras cutâneas, onde a pessoa usa o adipômetro, aquele que aperta você e vai fazendo aquele cálculo, né? Ou pelas medidas, vai tirando as suas medidas, ou você faz uma bioimpedância. Esses são testes indiretos, que também dão uma confiabilidade muito boa, que para nós é extremamente necessário, extremamente aceitável, não tem problema nenhum em fazer esse tipo de avaliação. Porém, assim mesmo, as pessoas têm dificuldade, às vezes, em ter acesso a esse tipo de avaliação, né? Muitas vezes a academia que ele está não faz, muitas vezes ele não vai no nutricionista, deveria ir, mas ele não vai no nutricionista, porque lá o nutricionista vai fazer com ele, você entendeu? E aí vai fácil desapercebido e a pessoa cai aonde? Na bendita da balança. E ele vai lá, pesou hoje 90 quilos. E aí ele vai lá, pesa amanhã 91. E ele pesa lá 92. E fala, meu Deus, eu estou engordando. E não necessariamente. Ou ele vai lá, começou o treinamento dele, nunca treinou na vida, começou a treinar e foi lá, pesou 90 quilos. Pesou no segundo dia, pô, tá com 89. Pesou no quinto dia, poxa, tá com 85. Aí ele pesou no 10º dia, nossa, tá com 84. Aí pesou com 15 dias depois, poxa, eu tô com 75. Meu Deus, eu emagreci. E não. Olha só que coisa. Tá uma balança, cara, esquece. Ela, aliado a um outro quesito, beleza, mas só a balança, esquece disso, tá? Então, eu uso esse método prático, ele é um método fácil de se fazer, você pode fazer em casa, você pode fazer aonde você estiver, você não precisa de muita coisa, você precisa do quê? Uma balança, que é onde você vai pesar, e de uma fita métrica para você medir a circunferência do seu abdômen. Como que você faz isso? Põe uma planilhazinha lá, onde você coloca data, peso, pese sempre na mesma balança, nos mesmos horários, o mais próximo disso possível. Nunca antes, nunca depois de ter treinado, sempre antes de treinar, certo? Que se você tiver treinado, vai dar diferença. Então, eu peso sempre 8 horas da manhã, tá, beleza, então eu passo naquela farmácia todo dia às 7 horas da noite, peso às 7 horas da noite. Então você vai lá, pesou tantos quilos, maravilha. Aí você vai pegar a sua fita métrica e vai passar em volta, eu vou colocar a imagem para vocês verem, vai passar em volta, fazer a perimetria
passando por cima do seu umbigo. E aí você vai anotar essa medida. Tá? Esse é o seu peso e a medida da circunferência do teu abdômen. Tá? Tenha cuidado para não ficar puxando e apertar essa fita para você querer diminuir. Tá? E também não deixa ela frouxa. Passou, deixou ela estendida sem pressionar a pele. Passou, estendeu, marcou, é aquele valor ali, beleza. Em cima do seu abdômen. Só esses dois. E aí você faz de 15 em 15 dias. Certo? 20 em 20 dias. Só quero. Tá bom, faz de 20 em 20 dias. Mas faz pelo menos 15. Pelo menos 15 já dá para dar uma diferençazinha se você tiver no processo de evolução. E aí, tem aí essa tabelinha, você dá uma olhada nela e ali quer dizer alguma coisa. Vamos supor que você pesou na semana retrasada, e aí você pesou de novo, mediu na semana retrasada e mediu novamente a perimetria do teu abdômen. E você, vão dar o primeiro, você reduziu o seu peso na balança, mas aumentou o seu peso na circunferência. O que significa isso? Significa que você ganhou massa muscular, ganhou gordura, desculpa, e perdeu massa muscular. Ou seja, você engordou. Ah, professor, e aí, olha só que legal. Vou dar um outro exemplo ali. Eu perdi peso na balança e também perdi circunferência do meu abdômen. Significa o quê? Que você perdeu gordura corporal e manteve a sua massa muscular. É só olhar, tem um comparativo ali, tá aí para você olhar. E o que geralmente acontece que as pessoas veem? Elas acham que perdeu peso na balança, pegar um outro aqui, ela perdeu peso na balança, mas a circunferência ficou a mesma. Olha só, e essa é clássica. A pessoa vai lá, passou 15 dias, ela perde. Ela estava lá com 100 quilos. Pesou na balança, está com 90. 10 quilos a menos, que legal. Aí, lógico, 10 quilos a menos não vai dar tanto, vai ser, mas vamos supor que seja de 2 quilos a menos, está com 98. Tá com 100, passou para 98. E aí, ela mediu a circunferência, estava com 100, e ela mediu agora há 15 dias, também está com 100. Ou seja, ela diminuiu o peso, mas a medida continuou a mesma. O que significa isso, lá? Menos peso igual medida significa que a sua gordura permaneceu a mesma e o que você perdeu foi massa muscular. Então, cara, a balança sozinha não mede nada. Porque se fosse aqui, perder o peso da balança, você ia falar que está emagrecendo. E não tá, cara. Não tá. Esquece esse negócio de balança, tá? Faça esse comparativo. Isso é a melhor coisa que tem. Ó. Tá aqui a respostinha boa para você. É só você fazer, mediu, pesou, ó, faz o comparativo e olha aqui o que deu. E anota lá. E anota lá. E aí você vai complicando. Tá? Eu costumo dizer por que só balançar não é legal. E eu também fazendo já a associação aqui aos grandes desafios. Eu não gosto muito da palavra desafio, porque eles não refletem o emagrecimento. Eu tenho uma postagem só disso aqui, vai lá, olha, enfim, dá para saber tudo isso aqui. Mas, para você que está começando a treinar agora, os primeiros 30 até 60 dias de treinamento, dependendo do condicionamento físico da pessoa, o que você perde na balança, a grande ênfase, a grande diferença da perda de peso na balança é perda por causa da retenção líquida corporal, ou seja, você elimina líquido, você equaliza e elimina líquido, você perde gordura, lógico, e você também perde massa muscular. Mas grande perda de água, grande perda de gordura, grande perda de massa muscular, pouca perda de gordura. Então, quando você começa a treinar, aquele estirão que dá no começo é água, cara. É água, massa muscular. Por último, a gordura. Então, não adianta. Quanto menos tempo, mais é água. Você começa a eliminar mais gordura a partir do terceiro mês. Segundo mês e meio em diante, em média, aí é o que começa. Então, eu não gosto muito dos desafios por causa disso, porque a pessoa acha que está emagrecendo lá grandes quantidades em pouco espaço de tempo e na realidade ela está perdendo água. Tá? E aí perde massa muscular. E se perder massa muscular, meu irmão, tu vai engordar de novo. Então esquece isso aí. Eu vou falar um pouquinho para frente também. Tá? Então esse método é um método muito legal para você utilizar. Anota essa parada aí. Tá?
tira foto, enfim, tenha isso aí, tá? Eu tenho várias postagens, tem essa foto aí nas minhas redes sociais, vai lá, printa lá para você poder utilizar, porque, cara, dá a diferença. Eu usei esse método para medir qual foi o meu resultado. Eu utilizo esse método com os meus alunos de consultoria online, tem dado muito resultado, tem dado muito certo, as pessoas têm acompanhado e mostrado que realmente dá para emagrecer usando esse método aí. Bora? Fala galera, bom dia, hoje terça-feira, acabei meu treino agora. Ontem, segunda-feira, não consegui treinar, fiquei enrolado, tinha treino para fazer, tinha aula para montar e eu não consegui treinar. E aí eu perco este treino? Não. O que eu faço? Eu pego o treino de ontem, distribuo os exercícios até o final da semana e pago ele durante a semana. Essa é uma excelente opção para que você não perca aquela quantidade de séries semanais que estão previstas para você fazer. Isso é extremamente importante. Cada vez que você perde um treino, você compensa nos demais treinos dentro da semana. Eu vou deixar uma aula gravada lá no meu feed só sobre esse assunto. Dá uma conferida lá que faz bastante a pena. Muito bem. Tem um vídeo aqui, mas vou falar um pouquinho antes, depois você fala sobre ele. Perdi um treino e agora? E também estou aliado, as pessoas me perguntam, cara, mas quantas vezes por semana eu tenho que treinar para conseguir emagrecer? Não sei, né? É a sua disponibilidade. Tá? Você pode treinar todo dia? Vai treinar todo dia. Eu só posso 2 vezes. Cara, só pode 2 vezes, vai treinar 2 vezes. Tá? O que determina não é a quantidade de dias, não é a quantidade de dias, e sim o volume de treinamento. Lembra? Os 3, volume de treinamento, intensidade e progressão. Esse negócio de perder o treino, se você não pode perder, se não, você chegou a perder um treino, ou se você só pode treinar 2 ou 3 vezes, essa está diretamente ligada ao primeiro, que é volume de treinamento. Volume de treinamento é a quantidade de séries semanais que você faz por cada grupo muscular. Por exemplo, eu vou treinar bíceps. Quantos exercícios de bíceps eu tenho que fazer por semana? Depende da tua condição física. Existe uma quantidade indicada para cada tipo de condicionamento físico. Tá? Tem tudo isso que eu tenho falando, tem postagens, tem uma aula completinha lá, eu vou deixar no final os links para vocês olham tudo isso aí. Tá? Eu não vou me atentar a essas coisas, mas você sabe que existe. Então, quando você chegar lá para o teu professor e falar assim, cara, qual vai ser o meu volume de treinamento? Ele fala, hã? E aí cai fora. Então, assim, qual vai ser o meu volume de treinamento? Você está começando agora? Poxa, quantas vezes você vai treinar por semana? Eu vou treinar aí 3 vezes na semana. 3 vezes na semana você consegue tranquilamente trabalhar um volume de treinamento de 16 séries semanais. Poxa, legal, opa, já sei que vou trabalhar 16 séries semanais. Então, volume de treinamento é isso. Quantos exercícios você vai fazer por semana? Quantas séries? Vamos supor que você está começando agora. Nunca treinei na vida. Nunca fiz uma musculação. Sou sedentário. Quantos exercícios eu vou fazer? Por cada agrupamento muscular. Então, eu tenho lá bíceps. Vamos separar aí, geralmente, que as pessoas separam. Bíceps, tríceps, ombro, bíceps, tríceps, ombro, peito, costas, quadríceps, parte da frente da perna, parte posterior da tua perna e panturrilha. Vou colocar essas 8 aí. Tem gente que separa mais, tem gente que separa menos, mas é uma boa separação. Então, para cada um desses grupamentos, desses 8 grupamentos que eu falei, existe uma quantidade que você vai fazer. Se você está começando agora, você vai fazer de 10 a 16 séries semanais por cada um deles. Como assim? Eu vou colocar lá bíceps. Vou malhar bíceps. 16 séries semanais de bíceps. Você vai fazer 16 séries por semana. Então, se você fizer bíceps, 3 exercícios. Você faz 3 exercícios. O primeiro exercício, ele te passa lá. Rosca direta, que você vai fazer. 3 sériezinhas de rosca direta. Então, são 3 séries numa sessão. Aí você sai da rosca direta e você vai lá fazer rosca concentrada.
Aí você fez a rosca concentrada mais 3 séries. Então, você fez 3 da primeira, mais 3 da segunda, são 6. Aí, 6 séries, beleza. Aí você já vai para outro exercício. Então, naquele dia, você trabalhou quantas? 6 séries de rosca direta. Se você treinar esse bíceps durante desculpa. Se você treinar esse bíceps 2 vezes por semana, quantas séries você vai estar fazendo semanal? Então, 6 num dia, 6 no outro, dá 12. Então, o seu volume de treino semanal para bíceps são de 12 séries. Ficou claro isso? E aí, cara, para quem está começando agora, até 16 está excelente. Se você nunca fez, faz 10, meu irmão. 10, 12, até 16, no máximo 16. Porque se você fizer mais do que 16, vai doer demais. Vai dar muita dor muscular. Pode ser que você se lesione. Você entendeu? Vai exigir mais tempo de treinamento para você. Você está começando agora, adeque o volume de treinamento. Se você adequar, vai te dar mais resultado. Então, assim, gente, 10, 12 séries. E aí eu fiz assim, cara, eu preciso treinar todo dia? Sei. Por quê? Se essas 12 séries que eu acabei de falar para você, você puder treinar todos os dias, você tem 5 dias para fazer 12 séries. E é independente se você vai fazer as 12 séries só na segunda, se você vai dividir ela segunda, quarta e sexta, se você vai fazer essas 12 séries na terça e na quinta, depende. Não interfere. Em níveis de resultado, em níveis de gasto calórico, é a mesma coisa. Tá? É lógico que você não vai fazer só o bíceps. Você vai ter essas 12 séries de bíceps, você vai ter as 12 séries de tríceps, você vai ter as 12 séries de ombro, você vai ter dos 8 grupamentos musculares que eu fiz agora há pouco, você vai ter as 12 séries de cada um deles. Por isso é que você tem que compor a quantidade de dias em cima do seu volume de treino, e não ao contrário. Geralmente as pessoas colocam o volume de treino em cima dos dias dela. E falam, eu vou treinar só 2 vezes por semana, é o que der, deu. Não. Tá? Então, por isso que eu falei, pergunta pro teu professor, ele vai montar lá para você. Ele vai falar assim, cara, você tá começando agora? Ah, tô, então tá, eu vou trabalhar um volume de treino com você de 12 séries semanais por cada agrupamento muscular. Quantos dias da semana você vai treinar? Ah, eu vou treinar 2 vezes por semana. Então ele vai pegar esse monte de coisa e vai juntar para que seja feito em 2 dias da semana. Vai dar um montão. Agora, se você treina 3 dias da semana, aí esse monte de volume aí, de todos os grupamentos musculares, eu divido em 3 dias. E imagina, são 8 grupamentos musculares. Se cada um você vai ter que fazer 12 séries semanais, quantas séries de todos eles você vai ter que fazer? E é muito mais fácil você distribuir isso em 5 dias do que em 2. Ah, professor, mas se distribuir em 2, eu vou ter que ficar lá 2 horas na academia e eu não tenho esse tempo todo. Então, cara, o professor vai fazer o quê? Ele vai diminuir essa quantidade. Em vez de 12, cara, ele vai colocar 8. Tá? E aí 8? Mas 8 não vai me dar resultado. Não vai. É pelo menos 10. Tá? Então, quanto menos você se dedicar, menos resultado. Está diretamente ligado. Eu tenho aluno que treina comigo de segunda a sexta-feira que faz 42 séries por grupamento muscular. Cara, é um volume alto. Nesses 7 dias que eu fiz 27 séries de grupamento muscular. 27. Tá? Que está ligado a um plano intermediário. A um volume intermediário. Eu tenho gente que faz 42, cara. Quando se fala em musculação, as séries, quantidade de séries por cada agrupamento muscular é o volume de treino. Tá? Então, se você perder um treino, perdi meu treino de hoje, professor, aí eu vou amanhã não faço ele, perdeu. Não, se você perder o treino de hoje, você vai pegar esses exercícios, porque naquela sessão tem uma quantidade de séries que estão previstas para você fazer durante a semana, você vai fazer o quê? Você vai pegar aqueles exercícios, vai distribuir nos outros dias de treino. Então, vamos supor que você faça lá 3 exercícios, 3 séries. Você vai fazer 9 séries por grupamento muscular em cada sessão. Então, se você faça o bíceps, aqui estava previsto 9 séries. Você vai fazer 3 exercícios e cada um deles 3 séries. Vão ser 9 séries. Você vai fazer 9 séries de bíceps,
9 séries de costas, tá? São 18 séries. Se você faltar nesse dia, essas 18 séries vão ter que ser feitas no restante, até o restante da semana, junto com os outros. Então, se no outro dia você teria mais 18 séries de peito e tríceps, você pode colocar pelo menos mais umas 4 aí, cara. Para no outro dia você colocar mais 4, para no outro dia você colocar mais 4, e a hora que você fechar a semana, você ter feito todas as séries que estavam previstas para a semana, inclusive a do dia que você faltou. Isso é muito legal porque é a síndrome da sexta-feira. As pessoas, sexta-feira, somem da academia, que parece que é um negócio. Ah, sexta-feira, cara, já treinei a semana inteira, tá de boa. Pode faltar? Pode. Se ela pegar esse treino e já começar a distribuir desde a segunda-feira, show de bola. Ela não vai ter perdido o gasto calórico dela, não vai ter perdido o estímulo que ela deveria ter dado, e ela não vai deixar de otimizar o seu resultado. Lembra que eu falei? Não basta só ele treinar, porque se você deixa de otimizar, você não consegue aquele resultado que você queria. Você até consegue, mas não aquele que você queria. Por quê? Em um mês, tem quantas semanas? 4. Quantos treinos, quantas sessões de treinos você tem em um mês? Quantas sessões de treino você tem em um mês? 4, certo? 4 sexta-feiras. Sexta, sexta, sexta e sexta, em média. Então, se você faltar 2 sextas-feiras, você faltou 50% do que você poderia ter. Se você não fizer isso, concorda comigo que você fez menos séries semanais do que você deveria fazer? Então você perdeu um percentual aí, cara. Mas será que isso vai fazer diferença? Pega isso durante um ano. Quantos por cento você deixou de treinar? Então é onde eu falei da otimização do teu resultado. Tá? Por que eu consigo resultado em tão pouco tempo? Porque eu não deixo de cumprir as séries semanais. Anota isso. Das 3 dicas que eu falei, primeira delas, nunca deixe de cumprir o seu volume de treinamento. Se você tem previsto lá 150 séries de tudo, faça as 150 séries. Se você faltar, cara, tem gente, aluno meu, que, cara, desmarca um monte de coisa, mas não desmarca o treino. Porque, cara, ela já vai lá sofrendo o treino. Eu vou ralar a pessoa no treino. Eu vou exigir o que tem que ser exigido. E isso aí não é exigir a mais, não. Isso aí é o adequado, tá, gente? O volume de treino é o adequado. Eu vou exigir isso da pessoa. Se ela faltar, no outro dia, além de eu exigir o adequado dela para aquele treino, eu vou exigir um percentual do treino que ela faltou. E quanto mais para o final da semana, mais exercício ela vai ter que fazer. Porque se ela faltar na segunda, ela tem a quarta, a quinta e a sexta. A terça, a quarta, a quinta e a sexta para cumprir com o treino de segunda. Se ela faltar na quinta, meu irmão, ela vai ter que fazer os 2 treinos na sexta. Ela vai fazer o treino da sexta e o treino da segunda na sexta-feira. Tá? E no tempo de treino dela, que é 1 horinha. E aí é sofrido. Tá? Por quê? Porque ela precisa otimizar o resultado. Ah, mas se ela não fizer, ela vai deixar de ter resultado? Não, vai ter resultado. Mas é aquele resultadinho que faz as pessoas desistirem depois de 3 meses. Se ela cumpre com o volume de treinamento, ela otimiza o resultado e aí ela consegue. Então, se a primeira dica lá, se a pessoa cumprir com o volume de treino dela, no final, sei lá, dos 3 meses, ela vai ter outro resultado. Ela vai ter outro resultado, tá? Então, dá sequência aqui, galera. Fala, galera, beleza? Perdi um treino. O que eu vou fazer agora? Vou ficar no déficit? Não. Geralmente, esse assunto está diretamente ligado ao volume de treinamento. O que é volume de treinamento? Quantidade de séries semanais por cada agrupamento muscular. Ou seja, a quantidade de séries que você vai fazer de cada exercício durante a semana para cada agrupamento muscular. Tá? Então você traça uma meta diretamente ligada ao seu condicionamento físico e aquela semana você vai praticar aquela quantidade. Isso independentemente dos dias que você vai treinar. Vamos supor que se você vai fazer 24 séries semanais para peitoral, distribuído durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, se você faltar na segunda, e na segunda você tivesse que fazer 3 séries, 3 exercícios, cada um 3 séries, você estaria fazendo 9 séries.
Então você vai fazer o quê? Durante a semana, essas 9 séries você iria distribuir no restante da semana. Então, independe se você treina todos os dias ou se você treina 3 vezes na semana. O que depende é o volume de treinamento semanal. Então, ele tem que ser obedecido. Então, se você faltou num dia, o que é que você faz? Aqueles exercícios que estavam previstos naquele dia, você distribua a mais nos outros dias de treinamento, dentro da semana. Não deixe virar a semana. Então, se você fizer isso, você não tem perda de resultado, você não tem perda de gasto calórico e você vai conseguir chegar no seu objetivo, tá? Independentemente se você faltou ou não, porque você estaria compensando isso durante a semana. Só para vocês terem uma noção, as pessoas geralmente faltam muito às sextas-feiras. Ah, hoje é sexta-feira, eu deixo para lá e tudo mais. Se ele faltar 4 sexta-feiras, durante um mês, quantos por cento do treinamento dele ele deixou de fazer? Então, se você não gosta de ir na sexta-feira, pega aquele treino da sexta-feira, distribua na segunda, terça, quarta e quinta. E aí na sexta-feira você fica livre para relaxar, para fazer seu happy hour, para fazer as suas atividades. Legal? Então eu vou deixar um link aqui sobre volume de treinamento. Eu tenho uma aula completinha que fala sobre isso. Você pode aprofundar um pouquinho mais e entender como é que você distribui isso na sua carga semanal. Legal? Um abraço, até a próxima. Show! Aí está o exemplo do volume que eu estava fazendo, que eu fiz, estava previsto para essa fase da minha periodização de treino. E no caso aí o exemplo é o do supino, né? Então, qual que é o meu volume de treino para peitoral? 27 séries semanais para esse grupamento muscular que é o peitoral. Como é que eu faço isso? 3 exercícios e 3 séries por cada sessão. Então eu fiz isso. Segunda-feira, 3 exercícios. Fiz supino, fiz voador e fiz crucifixo. Certo? Eu tenho 27 para fazer durante a semana. Eu tenho 9. Se eu fizer isso 3 vezes, dá 27. Então, se eu segunda, quarta e sexta e fizer peitoral, eu já estou fazendo as 27 séries semanais. Beleza? Beleza. Aí, se eu fosse fazer isso durante 2 dias, eu teria que fazer muito mais exercícios naquele dia. É só distribuir as 27 dividido por 2. Muito bem, vamos lá. E aí, ali em cima estão os exemplos ali. Baixo, 10 a 16 séries semanais por cada agrupamento muscular. Você está começando agora, nunca treinou na vida, nunca fez musculação, começa com 10 séries semanais por cada agrupamento muscular. Eu citei agora há pouco 8 agrupamentos musculares. Tem gente que faz 10, tem gente que separa por 8, tem gente que separa por 6. Eu separo a parte inferior, parte de perna, eu separo em 3. Anterior, posterior e panturrilha. E eu separo esses 3. Tem gente que separa perna. Entendeu? Não tem problema. Não tem problema. Aí ele vai adequar. Até porque se você está começando agora, coloca perna. Não fica separando muita coisa, senão fica muito exercício. Tá? Aí se você já está fazendo um treino aí, sei lá, se você obedece esse critério aí, você já está aí há uns 2 meses, 3 meses, aí, pô, é legal, aí já dá para chegar num volume intermediário. Então você já começa lá de 17 a 27 séries. Você vê, eu treino de sempre fiz musculação. E eu estou fazendo 27 séries. Tá legal, 27 séries, precisa aumentar muito. Mas por que, professor? Você não poderia fazer uma série aí, um volume alto, acima de 28 séries? Poderia. Mas eu já não tenho mais temporada de competição, essas coisas todas. Então não tem mais esses objetivos de resultado. O resultado que eu quero é a minha qualidade de vida. Então 27 séries é suficiente. Porque eu não fico aquele monte de exercício para fazer durante a semana. Se eu faltar por uma necessidade ou outra, por exemplo, nessa semana mesmo eu precisei faltar um dia, não vai acarretar acúmulo de mais exercícios, porque eu consegui pagar ele tranquilamente durante a semana, entendeu? Exige um tempo de treinamento para mim que cabe dentro da minha rotina, que não exige 2 horas de treino meu. Então, 27 séries, pô, tá legal.
É lógico que até o final do ano, essas 27 séries aí vão aumentar. Mas é uma progressão, que eu vou falar daqui a pouco para frente, que é o terceiro item. Volume, intensidade, progressão. Nós estamos no volume, só no primeiro ainda. Então, essa é a sequência lá. Se tem um volume baixo, de 10 a 16, um volume intermediário, se você já tem um treino, se já está treinando aí uns 6 meses, pode fazer um volume intermediário e um volume alto para quem já é treinado. Tá certo? Então, independe da quantidade de dias que você treina. Fala galera, amanhã completam os 7 dias dos meus treinamentos. Saindo o resultado eu já vou postar para vocês, fazer um comentário do que aconteceu, quanto foi, consegui emagrecer, não consegui, os resultados todinhos. E logo depois vou fazer um convite bem especial. Então se você está afim, só acompanhar e segue amanhã os resultados. Valeu! Bom, antes de falar o resultado final, vamos falar sobre esses dois quesitos. Volume, intensidade, progressão. Volume está claro, né? Então está claro, quantidade de séries semanais por cada agrupamento muscular. Cara, esse é o primeiro fator técnico que interfere diretamente no seu resultado. Se você não fizer ele, se esse não tiver equalizado, se aquela quantidade de 10 a 16 se for baixo, de 17 a 27, acima de 28, não tiver no seu treino, se não tiver isso planejado para você, já desandou o seu negócio. Tá? Já desandou seu treinamento, já desandou seu resultado. Ele não vai ser otimizado. Você pode até ter um resultado, mas saiba que depois de uns 3 meses você poderia ter emagrecido uns 3 e emagreceu 1. Tá? Então saiba que primeira coisa, volume de treinamento. Segunda coisa, intensidade. O que é intensidade? Intensidade na musculação é peso. É o quanto de peso você vai colocar em cada exercício. Existe um peso ideal, tá? Então, quando o cara fala, caraca, velho, você é iniciante ou você é avançado? Não, você é equalizado. Olha que legal. Não tem iniciante, avançado. Você é equalizado. O teu volume de treino está equalizado com a sua condição física. Se você começou agora, você vai ter um volume baixo. Não que você seja iniciante, o seu volume é baixo. Se você já está altamente treinado, seu volume de treino, o volume é alto. Tá? Então, não que você seja avançado, é que seu volume é alto. Quando você equaliza, você sai desses, você é bem, você é mal, você está com muito peso, está com pouco peso. Não, está equalizado. Quando você equaliza, você otimiza. Show? Então, peso é a mesma coisa. Peso equalizado. O cara olha para você e fala, cara, mas está colocando muito peso aí. Não tem muito peso, cara. Põe na cabeça, não existe muito peso. Se você colocar muito peso, você vai se machucar. Vai se lesionar. E se você colocar pouco peso, você não vai ter resultado. Não vai otimizar seu resultado. Vai ter o resultadinho. Vai ter aquele quilinho que você não queria chegar. Tá? Então, existem várias formas de se colocar o peso no teu equipamento, no exercício que você vai fazer. Aquela velha história assim, mais peso, mais hipertrofia. Menos peso, queima gordura. Mentira, isso não existe. Tá? Isso já caiu faz muito tempo. Então, quanto menos peso, mais você queima. Quanto mais peso, mais hipertrofia. Mentira, não tem, isso não existe mais, tá? Pouco peso, muita repetição. Muito peso, pouca repetição. Lógico. É lógico. Se você diminuir peso, você consegue fazer mais repetições. Mas não assim, fazer a esmo, fazer por fazer. Diminui o peso e faz umas 20. Tá. Aí que tá errado. Tá? Intensidade, quando você equaliza, você calcula a quantidade de peso necessária em cada exercício. E assim como no volume de treinamento existe uma quantidade de séries semanais para cada tipo de condicionamento físico, o peso existe também uma quantidade para cada capacidade de força. Tá? Funciona assim. Existem vários métodos para você calcular o peso ideal. Tá? Vou falar 3 aqui.
Três. Vou falar três aqui para vocês. Existe teste de carga máxima. O que é isso? O cara vai lá, vou dar um exemplo lá, vai colocar você lá no supino, vai colocar um peso que você consiga fazer no máximo uma repetição. Tá? E tu colocou, rapaz, morrendo, você vai lá, desce, morrendo, você vai lá, uma. Tá? E aí ele vai pegar essa uma repetição e vai fazer um cálculo para colocar o peso que esteja aliado à quantidade de repetições. Então, vamos supor que você vai fazer seu treino com 12 repetições. Se o seu treino, cada exercício são 12 repetições, existe um percentual desta carga máxima para 12 repetições. Entre 65% e 75% de 1 RM. Eu vou colocar a tabelinha aqui, vocês dão uma olhadinha no comparativo, fica tudo certinho. Tá? Não, o meu treino agora é de 10 repetições. Quanto eu tenho que colocar de peso? 80, entre 75% a 80% dessa uma repetição, dessa carga máxima que você fez. Não, eu vou fazer as minhas repetições aqui, eu vou fazer 3 séries de 30 repetições. Pô, são 30 repetições, você vai colocar entre 45% e 50% dessa carga máxima. Então não é o peso, cara, que você acha que você tem que colocar. Não é porque você diminuiu lá, você tem que aumentar o número de repetições a esmo. Você tem que aumentar o número de repetições se você equalizar o percentual em cima da carga máxima. Tá? E o que é que geralmente acontece? Geralmente acontece que as pessoas estão com forças aquém do mínimo desse percentual. Então, se era para você fazer 12 repetições com 65% da carga máxima, quando você coloca 65%, a pessoa não consegue fazer 5. E deveria ter feito 12. Por que ela faz isso? Porque está fraca. Porque ela não está com quantidade de massa muscular suficiente para aguentar aquele peso. Porque ela não tem capacidade de força para erguer aquele peso. Então ela está aquém do condicionamento físico que ela deveria estar, para estar equalizado, para estar dentro do normal, ela está abaixo do normal. E aí como é que ela quer ter resultado? Como é que ela quer emagrecer 10 quilos se nem massa muscular ela tem? E a gente sabe que a massa muscular está diretamente ligada ao gasto calórico do seu metabolismo basal. Você entendeu o negócio? Então, se você chegou lá, cara, e colocou o peso que você acha que você deve colocar, você vai ter um resultadinho. Então, se você não equalizar o peso que você deve fazer em cada exercício, velho, você não vai otimizar o seu resultado. E aí você não vai ter o resultado que você quer. Tá? E aí eu não estou falando, cara, vai ter que colocar aquele monte de peso. Não, tem que colocar o peso normal, o peso que é equalizado para o seu condicionamento físico. Então, se você tem força para erguer 100 quilos no supino, uma repetição, o que vai acontecer? 65% de 100 quilos, cara, é 65 quilos. 65 quilos dividido é 32,5 de cada lado. Você deve fazer 12 repetições com 32,5 quilos de cada lado. E geralmente essa pessoa não vai fazer, cara. Não vai fazer. Ela vai fazer com 20. Tá? Cara, mas aí o professor vai fazer o teste de carga máxima comigo? Tem gente que faz. Se a academia for boa, ela faz. Cara, eu fazia. Fazia na academia com 200 alunos. Dá para fazer. Mas eu estou começando agora, eu vou fazer o teste de carga máxima. Cara, se você está começando agora, a sua força é uma. Então você vai fazer o peso que você aguente. Certo? Então, não vai ficar diferente. Então não tem como eu falar que eu vou colocar um peso a mais para você e vai te machucar por causa do peso, porque você está equalizando o teu peso. Tá? Vou te dar uma outra forma de você colocar o peso no exercício que não seja com esse teste. Essa é uma das formas que a gente faz. Aí eu faço com meus alunos esse teste. Meus alunos presenciais, eu faço teste de carga máxima. Nos meus alunos à distância. Tá? E aí eu falo, ou o professor da academia que ele estiver treinando faça o teste para ele, ou ele usa uma outra forma que é legal também. Como é que é isso? Se na tua ficha de treinamento estiver previsto lá 12 repetições, coloque um peso que você consiga fazer 11.
Tá? Como assim? Ah, eu vou fazer lá na cadeira extensora 3 séries de 12 repetições. Qual que é o peso que eu coloco? Ah, se você colocou lá 30 quilos e você conseguiu fazer as 12 repetições, está errado. Cara, coloca um peso que você vai conseguir fazer morrendo, mas esgoelando 11. Peso para 11. Coloca peso para 11. Porque quando, por experiência, tá? Quando você coloca uma quantidade de peso que está próxima do máximo, que seria do submáximo ali, tá bem equalizadinho, tá bem próxima desse percentual que eu acabei de falar para vocês, que é de uma RM. Legal? Então, assim, técnica para utilizar peso. Coloca uma quantidade de peso que você faça uma repetição a menos do que está previsto. Legal? Se é para fazer 12, coloca um peso que você consiga fazer 11. Ah, professor, coloquei aqui e fiz 11. Daqui a 2 semanas eu consegui fazer 12. Aumenta o peso. Daí já vou entrar daqui a pouquinho por que você tem que aumentar esse peso. Legal? Terceiro fator. Uma outra boa forma de se controlar a intensidade é pela sensação do esforço. Uma sensação de esforço de levemente cansado, uma sensação de esforço de cansado, uma sensação de esforço de muito cansado. Tá? Para quem treina em casa, essa sensação de esforço é muito legal. Tá? Porque lá não tem o peso é corporal. Geralmente quem treina em casa usa muito peso corporal. E aí essa sensação de esforço, ela chega bem próxima da carga, da intensidade que você quer. Então você coloca lá, se eu quero trabalhar uma sensação de esforço de levemente cansado a cansado. Se é esse estímulo que o professor quer dar, o peso que você tem que colocar no exercício, a hora que você terminar, você fala, estou levemente cansado, cansado, mas não estou cansado ainda. Tá? Se aí ele quer colocar já, vamos supor lá, mais próximo da carga máxima, por exemplo, e ele quer uma sensação de esforço de cansado a muito cansado. Então, cara, a hora que você tem que colocar um peso, porque a hora que você terminar aquela repetição, você tem que estar muito cansado. Não tem que estar pouco, tem que estar muito cansado. Tá? Imagina o peso para você terminar lá 10 repetições muito cansado. Naquele momento. Tá? Funciona assim. Então são as 3 formas aí que eu citei para vocês, que vocês teriam para calcular a intensidade do treino. 2 diretamente ligadas ao profissional que vai te atender, ou ele faz o teste de carga máxima com você e aí calcula o percentual que está relacionado à carga que você quer, número de repetições que você quer. Ou ele coloca a sensação de esforço para você ter, ou você usa esse método que eu falei de uma repetição a menos. Coloca o peso levado a uma repetição a menos. Legal? Próxima. Por último, vamos falar um pouquinho sobre progressão. Volume de treino. Primeiro fator técnico determinante do seu resultado. Intensidade de treino, que é o peso que você coloca. Segundo fator mais importante do seu resultado. Progressão. Terceiro fator mais importante do seu resultado. O que é progressão? Como que você vai evoluir, tanto o volume quanto a intensidade. Eu faço a evolução, a progressão dos volumes de treinamento por ficha. Eu costumo utilizar, eu gosto de 12 semanas. Eu gosto de periodização de 12 semanas. 12 semanas, cara, dá para você fazer 60 treinos. E se você treinar todo dia, esses 60 treinos são 3 meses de treinamento. Tá? Em 3 meses, você consegue um bom resultado, consegue um excelente resultado. Tá? E aí, o que eu faço? Nesses 3 meses, eu costumo dividir em 3 fichas. Dependendo do nível. Quando eu pego aquele volume de intermediário para avançado, de avançado em diante eu faço 2 fichas. Um mês e meio uma ficha, para de mandar mensagem. Outro mês e meio, outra ficha. E aí, o que eu faço? 2 fichas em 3 meses. Quem está começando agora, até 27 séries semanais, eu coloco 3 fichas. Tá? Então, eu faço assim, distribuo 10 treinos na primeira ficha, 20 treinos na segunda ficha,
30 treinos na terceira ficha. Dá 60 treinos, totalizam aí 60 treinos, você consegue fazer em 3 meses e em 12 semanas, tá? Então, que dá um bom resultado, eu consigo equalizar bastante. E aí eu faço o seguinte, primeira ficha, 10 treinos, eu coloco lá o volume dessa pessoa. Começou agora, eu coloco o volume lá, sei lá, de 12 séries semanais por grupamento muscular. Beleza. Ela foi lá, treinou os 12 séries semanais dela. Na próxima ficha, cara, ela já melhorou. Ela já não é mais não é mais um volume baixo. Eu já posso chegar num volume intermediário. Se ela fez 12, pô, eu já posso colocar umas 18. Tá? Vou ver a evolução dela, vou ver se ela faltou, se não faltou, ver o desenvolvimento dessa pessoa. Tá vendo o negócio de otimização? Tá vendo o negócio da pessoa aí não faltar? Porque, cara, se ela não faltou, se ela tá se dedicando, cara, o resultado dela eu posso estimular mais o resultado dela. Então eu posso otimizar mais o resultado dela. Se ela tá lá faltando, cara, tava previsto 12, faltou, não foi, miguelou, aquela coisa até. Acabou a ficha dela, eu vou poder subir para 12, para 18? Não, cara, de 12 vou subir para 14. Ela tá faltando. Tá, eu não consigo subir muito, ela não vai responder. É fisiológico o negócio, ela não vai responder um treinamento com volume mais alto. Tá? E aí, se ela se dedicou, pô, na próxima ficha dela, eu vou fazer uma progressão, sei lá, para 18 séries semanais. E aí, 20 treinos. Acabaram aqueles 20 treinos, o que eu faço? Pô, ela se dedicou mais ainda. Então, cara, eu já posso aumentar mais ainda esse volume de 18, cara. Eu vou passar para 26 séries semanais. Cara, em 2 meses ela saiu de um volume baixo e ela já está no quase máximo do intermediário, que na outra ficha ela já entra no volume alto. Você faz ideia do resultado que essa pessoa vai ter? Cara, é outro padrão, é outro nível. Entendeu? Então, se ela se dedica, ela otimiza. Aí eu consigo otimizar o resultado dessa pessoa. Por isso que eu consigo resultado a curto prazo, porque eu otimizo, porque todas essas variáveis eu vou até o limite. Cara, eu consigo chegar até 27, nesse aqui eu vou até 27. Cara, eu consigo chegar a 32, eu vou no 32, cara. E aí passou aquele prazo, pô, do 32 respondeu bem, então eu vou colocar 40 agora, ou eu vou colocar 32, ou eu vou 36. Depende disso tudo. Então, a progressão eu costumo fazer assim. A cada ficha, dependendo do desempenho da pessoa, eu faço uma progressão aí de 10 a 20%. Tá? Peso. Progressão do peso, da intensidade. Eu faço semanalmente. Cara, até 10% do peso toda semana. Toda semana, meu irmão. Então, se você começou lá a cadeira extensora com 25 quilos essa semana, na semana que vem, tu vai ter que colocar mais 10%. Até 10%. Cara, mas eu só consigo aumentar 1 quilo. É 1 quilo que você vai aumentar, mas vai aumentar. Toda semana você vai aumentar até 10% em cada exercício. Nem que seja meio quilo. Mas você tem que aumentar, você vai ter que fazer uma progressão. Você tem que aumentar a tua quantidade de massa muscular. Tá? Não que você ficar enorme, que não vai ficar enorme. Esse negócio que você entra magrinho e sai monstruoso, feito incrível Hulk, é mentira, isso não existe. Tá? Mas você tem que aumentar, você tem que ter progressão. Se você tem uma progressão, se isso está planejado na sua periodização de treinamento, você consegue otimizar o seu resultado. E aí você deixa de ter o resultadinho. E aí termina 3 meses com 1 quilo? Não, você termina 3 meses com 6 quilos. Por quê? Porque aquelas variáveis, volume, intensidade, são só os 3 itens, galera. Tá? Porque esses 3 itens foram equalizados. Você colocou a quantidade de séries que você tem que fazer, aliado ao seu condicionamento físico, dentro do seu planejamento. Você colocou o peso ideal em cada exercício e treinou. E aí, semanalmente, você foi aumentando o peso para chegar no limite. Dentro da capacidade certa. Não é a mais, não. Dentro da equalização de treinamento. E mensalmente, em cada ficha, você aumentou o seu volume de treinamento. Ou seja, você desenvolveu. Você evoluiu. E aí você tem resultado. Se você não fizer isso, cara, esquece. Esquece e vai entrar
das 100 pessoas, talvez você seja, se o profissional que estiver te acompanhando for bom, talvez você entre nos 4%. Mas você tem 96% de chance de se enquadrar nesse perfil aí, tá? Porque não vai. Volume, intensidade e progressão. Quando eu falo para as pessoas que elas vão mudar completamente o método de treinar dela, ela tem que sair daqui, chegar lá na cara, pega a fichinha dela e olha lá. Quantas séries eu estou fazendo? E aí você vai ver que você está treinando lá 6 meses e está fazendo um volume baixo. Onde 6 meses, cara, era para você estar fazendo um volume intermediário aí, pelo menos. Tá? Assim, cara, sei lá, mas assim, todo mundo que vai estar assistindo esse vídeo aqui e que vai assistir. Se eu colocar mais uns 2 exercícios, uns 3 exercícios durante a semana, você conseguiria fazer? 99% ia conseguir. 99% ia conseguir. Então significa que o seu volume está errado. Outra coisa, o peso. As repetições que você está fazendo, você consegue terminar elas? 99,9% das pessoas consegue. Se consegue, o volume, a intensidade está errada. Tá? Se está previsto 12, você fez 12, cara, a intensidade está errada. Pode aumentar esse peso aí que não vai fazer falta para você não. E você está aumentando esse peso, quanto tempo você permanece com a mesma ficha, com o mesmo peso? 3 meses? 4 meses? Não tem progressão. Então, se você não tem volume, não tem intensidade, não tem progressão, você não tem resultado. Ponto final. É assim que funciona o negócio. Então, quando se fala em treinamento, volume, intensidade e progressão são os 3 principais fatores que determinam o seu resultado. Se você não tiver isso equalizado no seu treinamento, você não tem resultado. Por isso que eu consigo resultado a curto prazo. Porque eu estimulo ao máximo e equalizo ao máximo esses 3 itens. Legal, galera? Então, tocante técnico, volume, intensidade e progressão. Tocante de vocês, adesão. Você tem que ir treinar, tá? Então, os 4 primeiros fatores. Você tem que ir treinar, independe da quantidade, lembra disso? Não quer saber se vai treinar 1, 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Você tem que ir. Segundo, você tem que obedecer o volume. Terceiro, você tem que ver a sua intensidade. Quarto, você tem que ter a progressão. Quinto, a alimentação. Bora lá. Alimentação, galera. Vocês viram que se você não adequar a tua alimentação, se você não colocar as quantidades corretas, a distribuição correta, eu já falei isso para trás, vai dar ruim. Então, e aí o nível de sofrimento vai ser maior ou vai ser menor. Então, vamos fazer um apanhado, tá? O que depende de você e treinar. Primeiro fator determinante do resultado, adesão. Ou seja, você ir treinar. Segundo fator, terceiro fator, quarto fator são técnicos. Volume de treinamento, intensidade de treinamento, progressão. E o quinto fator, alimentação. Os 5. Se você juntar os 5, cara, tem um monte de outras coisas que também interferem. Mas não são os determinantes. Esses 5. Se você fizer esses 5, cara, você consegue. Aí a ênfase no teu resultado vai ser grande. Aquele resultado pequenininho que geralmente as pessoas conseguem, vai ser um resultado bem maior. Aí a pessoa já vai ter alguma coisa satisfatória. Aí o índice de desistência já cai muito, já cai bastante. Então você tem que equilibrar isso, tá? Lembrando que nesse processo todo, eu queria fazer um déficit calórico, tá? Eu não queria fazer uma restrição. E para você ver, eu fiz restrição. A forma com que eu me alimentei gerou restrição. Quando gera restrição, o que acontece quando você emagrece? Você perde massa muscular e você sofre, tá? No meu caso, eu não perdi massa muscular porque a quantidade de proteína estava bem adequada. O que geralmente as pessoas não conseguem adequar porque elas não sabem fazer os cálculos, elas não sabem fazer a adequação de proteína. E aí ela perde massa muscular, tá? Então, gente, lembra, você vai, dependendo de quanto você quer perder, de quanto você quer eliminar de gordura, o seu sofrimento vai ser maior. E aí vai de você fazer uma dieta mais restritiva ou uma readequação alimentar.
Uma das duas coisas vai dar o sofrimento. E olha o resultado que saiu do negócio ali. Cara, em 7 dias, só com musculação. Eu não fiz atividade aeróbia, só musculação. 7 dias de musculação e uma dieta restritiva. Ela não estava tão restritiva assim, mas eu fiz restrição de arroz, feijão e de glúten. Tá? Faltou nos intervalos, como a Nutri disse, alguma proteína para dar saciedade. Faltou um pouquinho de carboidrato. Tá? Então, com uma semana de musculação e uma dieta, eu eliminei, cara, 2,3 kg. 2,3 kg em uma semana. Se você parar para analisar, ainda teve final de semana uns 2 dias, 2 dias que eu não treinei, que foi sábado e domingo. Eu treinei 5 dias. Tá? 5 dias. E o abdômen, de 108, foi para 103,8. Olha o quanto reduziu de abdômen. Se você buscar lá atrás, lembra do comparativo? Eu reduzi peso, reduzi medida. Se você reduziu peso, reduziu medida, significa que você manteve a massa muscular, então eu não perdi massa muscular e você eliminou gordura. Cara, então, para e pensa. Em uma semana foi 2,3 kg aí, tá? Em 2 semanas seria o quê? Em 3 semanas seria o quê? Em 4 semanas dá 10 quilos. Tá? E o sofrimento disso? Tá? Você consegue? Tá? Olha, eu fiz dieta a minha vida inteira. Sempre época de competição, temporada de competição, a gente fazia dieta, essas coisas todas. E, cara, você chega uma hora que você não aguenta mais. Então, o que é melhor para você? Você tem que analisar isso. Essa é na hora de você montar o treino naquela sexta-feira que você vai lá fazer a sua inscrição na academia e falar com o teu professor. É essa hora, entendeu? Senão ela vai tomar seu tempo na segunda quando você começar. É nessa hora que fala, cara, eu preciso de 10 quilos. Tá, mas nesses 10 quilos, como que tá a minha alimentação? Eu vou conseguir sofrer bastante, eu vou conseguir manter isso, vai ter um feriado, as pessoas vão na minha casa, eu vou conseguir ficar final de semana sem ir para o happy hour, eu vou conseguir final de semana sem ir para um churrasco, sem comer um bolo, eu vou conseguir fazer isso? Tá, se você consegue, você até pode reduzir um pouco, resistir um pouquinho mais e sofrer um pouquinho mais. Cara, mas se você não consegue, cara, então não adianta você falar que você vai perder 2 quilos por semana, 10 quilos no mês, não vai. Melhor não, porque você vai desistir. Então, faz o seguinte, começa um pouco. Tá? Quando se fala em balanço energético, se você reduzir, tá? Se você fizer um déficit, não restrição, déficit de 500 a 1.000 calorias por dia, cara, e 500 calorias não é nada. 500 calorias não é nada. Tá? Você reduzir 500 calorias durante o dia na sua alimentação, durante uma semana, você elimina 1 quilo. Uma semana, 1 quilo. Então, olha só, em uma semana eu perdi 2,3 kg. E eu sofri um pouquinho, mas sofri um pouquinho. Cara, se eu tivesse colocado, que a Nutri falou, coloca um pouquinho mais de arroz, coloca umas castanhas ali, coloca uma fruta, com uma pasta de amendoim para te dar um pré-treino, ou seja, eu não teria a insaciedade, a falta de saciedade que eu tive, um pouquinho de mau humor que eu tive, ou seja, a alimentação não ia faltar nada, ia ficar tranquilo, só que ao invés de 2,3 kg, eu teria perdido 1. Mas não é melhor eu perder 1 por semana sem sofrer, e aí em um mês eu perder 4? Cara, em um mês, 4 quilos. À medida sem sofrimento. À medida que se eu quiser sofrer, 1 quilo, um mês vai dar 8. Mas daí já tem um sofrimento. Mas é um mês. Ah, você consegue isso durante quanto tempo? É isso que você vai colocar na balança. Tá? Então, o meu resultado ele está diretamente ligado a esse conjunto que eu digo de sofrimento. Sofri um pouco, perdi mais. Como eu adequei a alimentação e meus treinos estavam equalizados, eu não perdi massa muscular. Tá? Mas você quer fazer o quê? Tem que analisar essas coisas todas. Tá? Eu aconselho você não sofrer
Se sofrer, sofre um pouquinho, porque você vai ter que mudar a dieta, mas não sofrer no sentido de achar que a sua alimentação está faltando alguma coisa. Sim, no sentido de, cara, eu estou me esforçando ali, estou mudando a minha rotina para conseguir o meu objetivo. Então vai devagarzinho. E quando você vai devagarzinho, tem um monte de coisas que interferem nesse processo que te ajudam. Tá? Quando você vai devagarzinho, você pode controlar melhor o teu ganho de massa muscular. Tá? Porque senão, cara, você vai ter que carregar mais no peso, vai ter que controlar mais a sua intensidade de treinamento, você vai ter que controlar mais o seu volume de treinamento, vai ter que fazer aquela progressão mais certinha, ao ponto de que você possa evoluir nos quesitos técnicos do treinamento mais gradativamente. Você faz uma alimentação mais adequada e aí você vai perdendo de pouco em pouco. Isso é mais aconselhável, tá? Quando você vai muita sede ao pote, você pode descompensar, fica mais restrito, fica mais puxado, e aí a chance de desistência é maior. Tá? Então, você viu, o resultado foi isso, cara. Foi 2,3 kg, 4 centímetros de abdômen, cara. Então, puto do resultado. Se eu continuar nessa mesma pegada aí, em mês eu tenho 8 quilos. Tá? Eu me sinto bem com 100 quilos. 100 quilos tá bom, tá, falta pouquinho. Quer dizer, se 100 quilos falta o quê? Falta 2 quilos, 2,5 quilos. Se eu fizer isso mais tranquilo, seguindo o que a Nutri disse, até mais um mês eu já tenho 100 quilos. Tranquilo, sem sofrer, posso perder aí meio quilo, 800 gramas por semana. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Tá certo? Então, essas coisas são importantes para você avaliar. Vamos dar uma olhadinha mais aqui. Fala aí, galera. Depois de uma semana de treinamento, saiu o resultado. Menos 2,3 kg na balança, menos 4 centímetros na circunferência do abdômen. Fazendo o comparativo no método prático, eu perdi gordura e não perdi massa muscular. Isso está mais do que comprovado que se você trabalhar o seu balanço energético com uma ingestão calórica, gerando um déficit, trabalhando para você ganhar massa muscular e equalizar o seu treinamento, você com certeza vai emagrecer. Fechou, fechou. Gente, olha só. Cara, ficou grande essa aula, ficou muito grande. Eu pensei que fosse ficar menor. Mas, cara, para quem chegou até aqui, você tem que fazer isso para tu mesmo. Então, se você chegou até aqui, você já está naqueles 4% ali, dentro daquele 4% que realmente vai conseguir resultado. Então, para a gente fechar essa aula todinha agora, vamos dar uma recapitulada. Primeira coisa, se programa para treinar, tá? Você ir treinar, você não faltar. Se faltar, você vai repor aquelas aulas. Então, adesão. Você é a primeira coisa, depende de você, de mais ninguém. Segunda coisa, terceira coisa e quarta coisa. Os 4 fatores são volume de treinamento, intensidade do treinamento e progressão deste treinamento. Variáveis técnicas. Quinta, a alimentação. Faça uma alimentação adequada. Procure um profissional para te orientar nesse quesito e onde você consegue. Tá? Equaliza o seu volume, equaliza o peso, faz uma progressão, gera um déficit calórico de 500 calorias com a tua alimentação, que aí vai dar 1 quilinho por semana e você consegue chegar no teu resultado. Pega tudo isso que eu falei, cara, escreve, vai anotando essas dicas e coloca no papel. Exija dos profissionais que está te orientando fazer isso com você, porque dá certo. Quando você faz isso, o resultado é outro. Acredita, cara, dá diferente, dá outro nível de entendimento, dá outro nível de resultado, e você vai conseguir chegar aonde você quer. Não desiste, não desiste. Não faça parte da estatística de 96% das pessoas que não conseguem resultado. Beleza? Aí, pra gente fechar, galera, sempre se inscreva lá no nosso canal, Mr. Fit Personal lá no YouTube, ativa as notificações. Toda semana eu tenho um conteúdo que fala sobre treinamento de resultado num quadro que chama Mr. Fit News.
Então, toda semana tem postagem lá. Segue no Instagram, segue no Facebook, tudo Mister Fit Personal. Então, sempre vai ter resultado. E o que precisar, manda direct lá, manda mensagem, que eu faço questão de responder e poder contribuir com alguma coisa para vocês aí que venha a ajudar. Legal? Gente, muito obrigado e até a próxima.